nada mais congestionado no Brasil do que as varas de trabalho. Pelo país inteiro, em todos os estados, as ações ficam congestionando as varas e atormentando as pessoas que têm demandas na Justiça do Trabalho. Para discutir este problema, por que não se fala em uma reforma da Justiça Trabalhista? Convidamos o deputado Paislandi e o advogado Cid Riedel, que é um advogado com longa experiência na Justiça do Trabalho no país. Deputado Paislandi, por que não se incluiu a Justiça do Trabalho na reforma do Judiciário, que a Câmara acabou aprovando nos termos do relatório da deputada Zuleia Cobra, e que o Senado acaba de aprovar, estando pendentes apenas os destaques? Pelo menos a discussão da reforma da Justiça do Trabalho já levou a extinção do juiz classista, foi um grande passo. Então, o projeto de reforma do deputado Aloysio Nunes Ferreira, ele extinguia simplesmente a Justiça do Trabalho, de certa maneira, os tribunais regionais do Superior do Trabalho. Mas o projeto do Aloysio não andou, e depois foi para o Ministério. Era um projeto muito radical, porque a Aloysio vem da escola francesa e chegou até a dizer de que Montesquieu era uma coisa burguesa, aquela separação de poderes. Esqueci de que o velho Aristóteles já falava dessa divisão no seu livro política. Bom, tudo não prosperou, mas evidentemente precisava da reforma. Até porque a Justiça do Trabalho, e nós estamos aqui diante dos maiores, ele e o Ulisses são maiores advogados do Brasil, matéria trabalhista. Eu sou analfabeto em matéria de direito trabalhista. Mas eu acho que o clima com que ela foi criada pelo grande presidente Vargas, naquele momento em que o Vargas queria proteger o trabalhador brasileiro, a Justiça criou essa simbologia que ela fosse uma proteção do trabalhador. Não é? E as suas decisões são muito pró-trabalhador. Não que o trabalhador não mereça a proteção, mas ficou aquela coisa da proteção do fraco contra o forte, dos patrões, de bons advogados, etc, etc. Então, realmente você tocou num assunto aí muito importante, precisaria seriamente de uma reforma à Justiça do Trabalho no Brasil. Doutor Riedel. Eu acho que precisa de uma reforma, realmente. Eu acho que há muito tempo que se deve pensar nisso, e infelizmente o problema não foi tratado na reforma do Judiciário. Eu tenho a impressão que não foi tratado na reforma do Judiciário porque deixou-se para tratar na reforma da CLT. E também a reforma da CLT está toda voltada para o problema da reforma sindical e para a flexibilização de alguns direitos individuais, que é uma das reivindicações que tem sido posta. Então, o problema da estrutura da Justiça do Trabalho, que ocasiona essa morosidade muito grande, esta não vem sendo mexida. E o pior, ela vem sendo mexida através de leis esparsas, e essas leis esparsas, a cada busca de solução, acaba criando um novo problema. Então, eu acho que nós temos que pensar no problema do judiciário trabalhista como um todo, e pensar na descentralização do judiciário trabalhista. Porque o que ocorre com a Justiça do Trabalho no Brasil não é que ela tem uma estrutura que não devesse ter. Ela tem uma estrutura excessivamente centralizada e que precisa ser descentralizada. Nós temos, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, que é um ponto importantíssimo nesse concentra muitas prerrogativas. Concentra todas as causas do Brasil inteiro, havendo qualquer divergência na interpretação de leis, seja lei estadual, seja lei municipal, seja cláusula contratual, ainda que seja uma cláusula contratual de interesse, por exemplo, de uma determinada região do país, havendo uma divergência entre as regiões. No caso, por exemplo, de São Paulo, que nós temos 2 tribunais do trabalho regionais em São Paulo, se tiver uma divergência de interpretação entre o tribunal que tem sede em São Paulo e o tribunal que tem sede em Campinas, a respeito de uma cláusula contratual cujo interesse se esgote ali mesmo entre São Paulo e Campinas, a unificação da jurisprudência vai ser feita através de recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. Isso não tem sentido. Eu acho que o que nós temos que fazer é descentralizar.
é a justiça, aliás, a reforma do judiciário tem que caminhar nesse sentido. A justiça tem que ir à sociedade. Nós temos que deixar a cúpula e ir para a base. Eu acho que o exemplo da justiça comum, o exemplo dos juizados de pequenas causas e das varas distritais, que têm obtido muito bom resultado, eu acho que deve frutificar esse exemplo. Então, é por aí. Não se trata de uma, veja bem, não se trata de uma delegação, de uma renúncia de poderes por parte do Tribunal Superior do Trabalho. Ao contrário, trata-se de o Tribunal Superior do Trabalho reservar para si a tarefa que é a mais elevada, precisamente a tarefa de lidar com os grandes princípios de direito que estão na lei e na Constituição, delegando aos Estados a competência para as questões cujo interesse, cujo debate se esgote no próprio Estado. Esse que me parece deve ser o ponto de partida. É claro que caberia ao TST dizer o que é o que tem um interesse nacional e o que não tem. Aí sim ele poderia editar súmula. Quer dizer, é algo que venha no sentido oposto da súmula vinculante. Enquanto a súmula vinculante traz o poder e não traz o processo, a súmula vinculante é o sistema que o Tribunal Superior, sediado em Brasília, ele dirá ao Tribunal Regional e aos juízes das varas como que ele deve julgar. Quer dizer, ele está exercendo um poder à distância, o poder sem processo. Eu acho que a proposta deve ser o contrário. Estabelecendo limites à própria liberdade do juiz. Né? Exato. Você estabelece limite à liberdade do juiz e cerceia a evolução do direito, porque o direito, ele cresce, ele surge exatamente no seio da sociedade, não é na cúpula. Acho que no sistema democrático, que é classicamente conhecido como um sistema de freios e contrapesos, os tribunais superiores exercem o papel do freio, exercem o papel do contrapeso, não exercem o papel da instigação para o avanço social. De modo que eu acho que a súmula vinculante, ela faz o oposto, ela dá ao Tribunal Superior uma competência que não é do papel histórico aos tribunais superiores. Então, quando a questão me parece é outra, nós temos que delegar a competência para que as soluções sejam encontradas nos locais. Enfim, criar o Estado Federal, porque a República Federativa do Brasil é mais nominal do que uma realidade. Há também quem propõe até a extinção da Justiça do Trabalho. Deputado Parlandim, o senhor chega a concordar com essa tese? Olha, como eu falei, essa tese foi discutida no relatório do Aloysio. O que eu acho, o Riedel, que é um grande advogado, e o grande advogado adora os conflitos de interesse, porque ele é um mestre do raciocínio jurídico e sabe resolvê-los bem. Ele não falou de uma coisa essencial, que é a arbitragem. Tem que criar um juiz arbitral, resolver esses conflitos nas próprias fábricas, sabe? Né? Toda essa parafernália na justiça do trabalho, caríssima. Mas você podia resolver isso a dia de fábrica com os seus líderes sindicais, com a presença do povo interessado. Todo mundo processo. Agora, o que eu vejo aí, a sua vinculante, o Riedel, está sendo injusto nisso. Eu acho que a sua vinculante, do meu ponto de vista, devia partir do Supremo Tribunal Federal. Os advogados são contra de modo geral, né? Porque veja bem, contra essa súmula vinculante. A grandeza da Suprema Corte americana são seus precedentes judiciais. E o Vitor Leal, que foi o maior jurista também, se conta nos dedos 3 ou 4 grandes ministros da Suprema Corte do século XX, Pedro Lessa, Vitor Leal. Você tem esses dois nomes logo obrigatoriamente que vem à sua mente. O gigante foi estudar o direito americano, a Suprema Corte americana, e lá trouxe a chamada súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o Tribunal Superior. No Brasil acontece o seguinte, meu caro Holanda, veja bem, a Constituição americana diz o seguinte: fica criada a Suprema Corte e os demais tribunais que o Congresso criar. Rui Barbosa também esperou e assim diz a Constituição 91. Aqui não. Só o Judiciário, Supremo Federal, Tribunal da Justiça, Tribunal Militar, do Trabalho, Eleitoral. Eles se acham iguais, talvez, um pouco em hierarquia. Uma hierarquia. Então, o Supremo tem que hierarquizar essa súmula. O Supremo tem que fazer uma súmula sintética daqueles casos que reiteradamente ele vem julgando, para que isso não perca mais tempo com eles. Até porque o grande demandante tem sido sempre o poder público. A ponto do Supremo ter que julgar até crimes comuns. Exatamente. Mas você tem uma súmula
promessa vinculante, de casos reiteradamente julgados por ele, serve de paradigma agora. Entregar as súmulas vinculantes aos demais tribunais, inclusive do trabalho, isso realmente eu também não concordo, isso é um absurdo. Desde que o Supremo dê o paradigma. Porque se efetivamente as circunstâncias sociais, mais tarde, e com grande argumento jurídico, do grande raciocínio jurídico, for conveniente, essa súmula será mudada, como os americanos mudam seus precedentes judiciais, quando a sociedade assim existe. Agora, doutor Cid, o problema da súmula vinculante parece ser já um caso consumado, né? O Senado aprovou. Sim. Provavelmente voltará para a Câmara, porque o Senado promoveu alterações substantivas no parecer da deputada Zuleia Cobra, mas a expectativa diante do apoio do governo é de que essa matéria seja fato consumado, quer dizer, a instituição da súmula vinculante. Para o Supremo Tribunal. Então, os advogados estão contra. Mas muitos juristas, muitos entendidos especialistas na matéria, acham que é também um dos pontos de estrangulamento do sistema judiciário na cúpula. Não é. É que há um pouco de falta de experiência em tudo isso. Nós já tivemos, durante muito tempo, mais do que súmula vinculante no processo de trabalho. Nós tínhamos o pré-julgado. O pré-julgado tem força coercitiva para toda a justiça do trabalho. Até que o Supremo Tribunal um dia julgou que era inconstitucional e por isso não temos mais. Mas julgou como? Julgando sucessivos recursos que vinham ao TST contra os pré-julgados. Eu quero saber, eu não entendo como que vai deixar de haver recurso pelo fato de haver súmula vinculante. Eu tenho mais de 40 anos de advocacia, eu nunca vi um recurso em que alguém diga, data vênia da súmula, eu sou contra ela. As pessoas recorrem dizendo que não é a hipótese da súmula. Tudo bem. Salvo se vier uma penalidade para o uso do recurso, mas isso não poderia ter nada mais antidemocrático do que isso. Em primeiro lugar, então, a súmula vinculante não vai resolver absolutamente nada. Outro ponto, a comparação com o direito americano só revela o oposto. Nós poderíamos até pensar em súmula vinculante se nós tivéssemos um sistema jurídico, a exemplo do sistema americano, que é totalmente descentralizado. É verdade. Cada estado tem seu próprio acesso. O direito nos Estados Unidos... Mas lá a federação também é totalmente diferente da federação brasileira. Mas o direito nos a autonomia dos estados é muito grande. Mas o direito a nos legislação Estados penal... Unidos, o direito nos Estados Unidos é uma questão estadual. Então, naquilo que compete à União, que é coordenar os estados e dizer o que é federal, aí então cabe fazer a súmula vinculante. Então, por aí, se o sistema fosse esse, poderíamos pensar nisso. Esse é o primeiro ponto. Depois, uma outra característica do direito americano, que é completamente diferente do nosso. O nosso direito é baseado fundamentalmente na lei. Ora, uma boa lei, qual é a boa lei? Isto é clássico em sociologia, que uma boa lei é aquela que o legislador capta na consciência social um determinado estado de consciência e transforma em lei. Então eu diria que a boa interpretação da lei é aquela que o juiz faz esse processo. Ele pega na lei o sentido social e a interpreta. E qual juiz pode fazer isto, senão o juiz de primeira instância? Como que um tribunal superior, sediado em Brasília, com a natureza eminentemente técnica dos tribunais superiores, todo voltado para a questão processual de cabimento dos recursos e não para o seu mérito, não pode competir a esse tribunal e fazer ao processo de elaboração da interpretação da lei. A interpretação da lei, na verdade, é a vida dela. Eu acho que se estará dando a cortes distantes da realidade por sua própria estrutura e pela própria estrutura e organização do sistema democrático, estará dando uma competência que não é inerente à natureza deles. Agora, tudo isso também remete a outra questão. Os investidores, os mercados, as instituições relacionadas ao mercado financeiro no mundo inteiro acham que a justiça é também um motivo de insegurança no Brasil. Uma questão que não está resolvida, porque a justiça não garante os contratos, não tem rapidez, as demandas levam 10, 15, 20 anos, e eles acham que isso é também uma das razões da insegurança que o país provoca no espírito dos investidores. Há também as questões relacionadas com imperativos da globalização econômica,
como, por exemplo, a supressão de uma série de direitos trabalhistas. Vamos falar como é para falar mesmo. Na verdade, é um conjunto de medidas que equivalem a suprimir direitos consagrados. Agora mesmo a democracia, a social-democracia europeia está em crise. É notório a derrota do Jospin na França. Foi o quê? O francês é um racionalista e disse, se a esquerda vai fazer o que a direita vai fazer, então vamos botar logo um homem de direita no poder. O que está havendo com o Schröder na Alemanha, o Schröder está acuado no canto, defendendo a redução drástica do seguro-desemprego, que era uma das grandes criações do Estado Social Alemão, que começou a ser criado em 1858 pelo Bismarck. Quer dizer, eles estão querendo reduzir a 2 ou 3 meses, que é um seguro-desemprego brasileiro, o seguro-desemprego na Alemanha, que tem anos, atualmente ainda garante anos de usufruto pelos seus desempregados. Como é que o senhor, deputado Landim, vê essa supressão de direitos no bojo da reforma trabalhista, que muitos hoje do PT têm certo constrangimento em examinar? Não, veja bem, eu acho que supressão de direitos não teremos, nem é cabível. O que se pode, o que devemos ter é agilizar decisões, os conflitos trabalhistas, o juiz arbitral. Eu acho que tem que criar mecanismos procedimentais processuais que resolvam rapidamente as demandas, sem ônus para as partes. Isso é uma coisa que agrada muito aos grandes advogados, como é o caso do Riedel. Não sei, mas eu acho que a arbitragem trabalhista é muito importante, mais importante que a própria justiça, talvez, em termos de mecanismo de conciliação e de solução de conflitos. Agora, tudo isso, claro, vai ter no bojo da reforma trabalhista. Você tem que ter uma reforma realmente que modifique. Foi adiada para 2005. A CLT realmente precisa ser repensada. Ela foi criada no contexto em que o Vargas diz, vamos proteger o trabalhador. O Brasil realmente, a legislação social praticamente não existia. O problema social era um problema de polícia. Então, ela foi criada nesse contexto de proteção. Mas agora não. Vai de dentro das relações sociais, né? Com essa interação do trabalhador de um país com empresa de outro país. Quer dizer, você põe aqui uma empresa, do país dele tem uma legislação X, o país da empresa é outro. Esses problemas complexos, especialmente a revisão total. E acho que a reforma trabalhista tem que ser realmente prioritária. Acredito que em 2005 era, aqui na Câmara, meu caro Tarcísio Holanda, eu até falei um dia desse para o presidente João Paulo, se porventura passar o estudo da eleição, se for eleito, você tem que ter um compromisso com esta casa, reformar o regimento totalmente, tem que valorizar as comissões, e sobretudo essas comissões especiais, que cai adiante. Inclua, Comissão de Reforma Social, sou membro. Comissão de Reforma Política, eu sou membro. Reforma Trabalhista, eu sou membro. E tem outra, que agora não me recordo agora, sei que tinha 4 comissões especiais e que, porventura, todos aconteciam no mesmo hora, no mesmo horário. Como a trabalhista era o mero suplente, né? É irracional, né? É irracional, como é que eu posso funcionar assim? Então, eu acho que a reforma merece uma atenção especial. Ela está muito bem presidida do rapaz, que eu acho uma figura humana singular, que viveu o drama trabalhista do desemprego, que é muito bonito o sociólogo de nós aqui falar de desemprego. Mas o Vicentinho percebeu o desemprego, passou fome, viu a sede, igual o presidente Lula. Né? Eu acho que isso é o Brasil real, muito interessante essa postura que ele levou. Só o Jovem Henrique estudou a fome, mas ele viu a fome. Os outros sociólogos estudam desemprego, eles viram o desemprego. Então o Vicentinho tem essa qualidade, humildade, louco por aprender. Eu tive com ele já um bom sentimento de respeito. E agora viajei com ele, 5 dias viajei com ele na África, impressionado. Quando ele chegou em Cabo Verde, quando nós chegamos em Cabo Verde, lá na África, nessa época de Lula, quando eu vi, eu fui descendo, disse, meu Deus do céu, todo o Rio Grande do Norte, da região, a cidade dele, você tinha Caraí, lá na cidadezinha dele, aquela seca tremenda, aquilo era uma área verde, Cabo Verde, toda devastada, depredada. Parece o semiárido do Nordeste. O que o colonialismo europeu fez na África, né? A devastação que promoveu na África. Então, aquela sensação, quando ele desceu do avião, que, meu Deus do céu, todo o meu Rio Grande do Norte, meu sertão. Então, é uma figura sensível, está muito bem presidida. Eu acho que o João Paulo, se ele, Deus quiser, eu desejo sinceramente, ele tinha que realmente dar sustentabilidade para que essa comissão possa promover um grande trabalho no país,
até porque o Vicentinho tem o bom senso de chamá-la para dar consultoria, dar opinamento, pessoa do Nildo Ritter, que realmente tem uma experiência fantástica, embora eventuais divergências aqui, mas uma reforma desse nível não pode deixar de ter as ponderações do homem, da sua cultura e da sua dignidade. Mas tudo que nós estamos conversando aqui, deputado, está conduzindo a uma conclusão. Ninguém é a favor da supressão de direitos. Então, posso deixar, me parece que está claro. Eu acho. E isto indica o seguinte, não é o direito que atrapalha o processo social. O que atrapalha o processo social é o exercício desse direito, quer dizer, o procedimento através do qual para garantir se efetiva. Exato. O que nós temos que modificar... Agora, deputado, é curioso o seguinte, no Brasil, nós somos um país muito português, muito formal. Exato. O senhor vê o seguinte, estabeleceu-se na lei que ao ser demitido, o empregado tem direito a 40% de uma multa sobre o empregador que o demite. Acontece que essa multa nunca é paga pelas empresas. O empregado sempre entra num acordo de forma que a multa não é paga. Então isso tudo é muito relativo também. Mas isto fez o seguinte, esses 40%, na verdade, foi uma forma que se encontrou para compensar a eliminação da estabilidade. Criou-se o fundo de garantia para compensar a estabilidade e depois a multa de 40% sobre o fundo de garantia, que foi a Constituição de 88 que instituiu, porque ficava o indivíduo apenado com a despedida, se ele fosse levantar o fundo de garantia, ficou aritmeticamente visto que ele tinha um prejuízo em relação a se ele fosse indenizado pelo sistema anterior. Então, para haver uma compensação do sistema, criou-se o fundo de garantia. O que se precisa estudar aí é o retorno à estabilidade, não à estabilidade absoluta que nós tínhamos antes do fundo de garantia, mas como se usa normalmente na Europa, há uma tendência de você preservar o empregado dentro da empresa e só despedir o empregado quando haja um motivo para a empresa, ou um motivo de disciplina, que seria a justa causa, ou então uma razão de ordem econômica, de ordem de política interna, e geralmente a despedida então é feita em relação a vários empregados, inclusive em entendimento com o próprio sindicato. Agora isso, estabilidade em tempos de globalização... Não, a estabilidade total parece não tem uma sentido. coisa A estabilidade absurda. total no mundo atual, no estado que nós estamos de desenvolvimento econômico, não caberia. Mas a tendência, quer dizer, a transformação do direito do trabalho num direito que visa a preservação da relação de emprego em substituição à mercantilização, que foi o 40% representou, mas ele representou num momento histórico para compensar. Eu acho que é uma coisa que precisa começar a pensar, é adotarmos esse sistema que a Itália adota, que a Espanha adota, que a França adota, em que a despedida é uma exceção, porque a mão de obra nômade no Brasil é uma das causas do número de processos na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho, sabidamente, ela se transformou na Justiça dos Desempregados. Então, quando ele é desempregado, o empregado perde o emprego, é que ele vai postular os seus direitos. Essa é uma das causas, e além de ser uma causa de um baixo nível salarial, e com a consequência que isso traz no mundo da economia. O baixo nível salarial traz a pouca produção, pouco consumo, etc, etc. Aí roda a economia com menos eficiência. Então, esta é uma das coisas que nós devemos fazer. Nós estamos vendo o seguinte desta conversa: não são os direitos que atrapalham. O que atrapalha, o que dificulta é a forma de efetivar esses direitos. E aí, como citou o deputado dos Estados Unidos, por que funciona o Supremo Tribunal? Por que o Supremo Tribunal americano tem poucas causas e o nosso vive atolado? Porque os estados americanos, existe o direito estadual, o direito municipal, o direito local, que é isso que eu acho que devia ser feito no Brasil. Nós temos tudo aqui centralizado. E agora, a súmula vinculante, se estendida aos tribunais superiores, e aí eu estou de inteiro acordo... A súmula vinculante vai na contramão dessa tendência. Vai na contramão disso, porque ela é concentracionista. Concentracionista. Nós temos que desvincular, nós temos que fazer a República Federativa na área do judiciário. Aliás, precisa fazer na área política também, que parece que não foi feito. O nosso Holanda realmente interpretou muito bem. Quer dizer, nós falamos aqui em garantia de direitos,
Ele diz, isso não atrapalha. Mas ele disse, o problema é o exercício desses direitos. Realmente você definiu muito bem. É o exercício de direito que leva os abusos, etc. Não é o exercício do direito, é o processo através do leva os abusos, leva a ONU, leva despesas, quer dizer, e que realmente... A Justiça do Trabalho, por exemplo, nesse lado aí, da garantia dos direitos, está fracassando. Exatamente. E veja, tem demanda que leva 20 anos. Olha, e nesse processo de descentralização, eu acho que nós devemos também, e estou de inteiro acordo com o deputado, buscar a negociação coletiva. Ninguém é contra isso, ninguém quer que tudo venha para a Justiça do Trabalho. Se alguém quer, não somos nós. O que existe é o seguinte, nós podemos ir para as negociações coletivas, mas não precisa, como aquele projeto do governo anterior, renunciar aos direitos que já foi conquistado através das leis, para daí então ir negociar. Não, em um país, convenhamos, em um país onde o ganho salarial é irrisório. É irrisório. O salário mínimo chega a ser ridículo. Meu caro Rida, uma coisa que eu queria que você que é um doutor em matéria trabalhista, eu certa feita fui conversar com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho sobre o caso, um absurdo, uma montagem de provas na Justiça do Trabalho local, mas tem um amigo meu em São Paulo, o regional aceitou essa montagem de provas. Eu fui ao ministro e disse, olha deputado, você sabe da coisa, realmente... a partir da sua conversa, e vejo que os fazem aqui, realmente é um absurdo. Mas nós não podemos mais julgar provas. Ora, eu acho que o Tribunal do Trabalho não podia se exibir julgar provas nunca, que o Superior do Trabalho. Daí nós teríamos mais uma instância. Sim, mas desde que a matéria jurídica de direito fosse os outros lugares, mas logo o trabalho, essa é uma coisa que realmente me põe. Deputado Failandim, infelizmente nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado ao advogado Cid Rido. Obrigado, eu que agradeço. Experiente advogado trabalhista, respeitado na área. Muito obrigado. Até uma outra oportunidade. Muito obrigado pela audiência.